Como todo e qualquer leitor, eu tenho a minha lista de futuras leituras, a minha lista de metas literárias, de planejamento, de organização. Às vezes dá certo, às vezes não, mas seguimos tentando. E aí já passamos metade do ano de 2022. Então chegou o momento de fazer um balanceamento, ver se as coisas que eu havia planejado estão dando certo, ver por onde também que eu vou seguir agora. E no vídeo de hoje, justamente farei algo relacionado a isso, porque nós vamos conversar sobre 5 livros que eu pretendo ler ainda em 2022. E são livros que eu selecionei não apenas porque eu desejo fazer a leitura deles, mas também porque são livros que já estão empacados na minha estante e também na minha lista de leituras faz um bom tempo. Então eu acredito que compartilhando aqui com vocês, eu também estabeleço certo compromisso, tanto com vocês quanto comigo mesma, e talvez esse compromisso ajude a essa leitura sair do campo das ideias, do planejamento para a ação. É claro que a leitura é algo mais leve, é algo assim que eu acredito que deve acontecer de uma maneira mais natural, sem tantas regras, sem tantos compromissos, mas é que dado o contexto de uma vida extremamente agitada, com tantos compromissos que nós temos, nessa época mais moderna, mais tecnológica, pra mim não tem funcionado mais deixar tudo assim tão leve, sem meta, sem objetivo. Não tem dado muito certo, mas caso pra você dê, está tudo bem. E vamos lá. Bom, eu sou a Tainara, seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui falo sobre livros e estudos, de vez em quando outras coisas, mas o foco é esse. Se você já é de casa, já curte o vídeo, se não é, já se inscreva e vamos lá falar do primeiro livro logo. Bom, na verdade, trata-se de um livro que eu já comecei a ler. Comecei nessa semana, então já estou sentindo que vai dar certo. Eu acredito que vai, vamos lá. Que é o livro A Sangue Frio, de Truman Capote, um clássico do true crime. Um clássico moderno, digamos assim, porque ele não é um livro velho, mas já pode ser considerado clássico por ser um livro aí que se tornou referência para tantos outros, especialmente no jornalismo literário, que é o gênero no qual ele se encaixa. Então esse livro, assim, sem exagero, ele está na minha lista de livros a ser lidos há mais ou menos uns 5, 6 anos. Então eu fui, assim, deixando pra lá, deixando pra depois, mas agora eu sinto que não dá mais, sinto que preciso, sabe? Porque cada vez que alguém fala dele, cada vez que eu vejo algum comentário sobre ele, eu sinto, assim, que eu estou perdendo alguma coisa por ainda não ter lido ele. E que ele está na minha estante tem pouco menos de um ano. Ele é um livro que não entra em promoção de jeito nenhum, então eu sempre ficava esperando uma promoção, um preço melhor, mas isso não aconteceu, então eu acabei comprando pelo preço normal dele. Lembrando sempre que eu deixo o link de todos os livros que eu indico para vocês aqui na descrição, então comprem pelo meu link, que é o link comissionado da Amazon e vocês não pagam nada mais por isso e ajudam o canal. E dito isso, esse livro eu tenho certeza que eu vou gostar dele, sabe? Então, por mais que eu não tenha lido ele ainda, eu li muita coisa sobre ele, porque é um livro que as pessoas que têm um gosto bem parecido com o meu costumam ler. Então, Truman Capote, ele faz um trabalho muito, talvez, mais voltado ao jornalismo, no momento que ele investiga, que ele faz essa junção de documentos de um crime que de fato ocorreu. Então, ele traz isso para a literatura. Então, ele faz algo muito interessante, que ele pega um fato e ele ficcionaliza, mas sem que esse fato, por meio da ficcionalização, perca a sua essência, perca esse seu compromisso com a realidade. Talvez não poderíamos dizer esse compromisso com a verdade, porque a verdade é sempre subjetiva, sempre parte de um ponto de vista, mas como se trata de acontecimentos, então a gente pode falar de compromisso com a realidade. E eu quero muito ler, vocês já perceberam que eu estou super empolgada com essa leitura, mas ele não é um livro assim tão curto, então talvez eu demore um pouco para trazer a resenha para vocês, mas eu acho que até o fim do ano ela chega. E é isso, o primeiro livro, A Sangue Frio, de Truman Capote, e é lá da Companhia das Letras. Ele tem em torno de 450 páginas, mais ou menos, e a edição dele, incrível. Bom, essa lista, na verdade, ela não é assim por livros que eu mais quero ler e livros que eu menos quero ler, não, são todos livros que eu quero muito ler, só que eu decidi começar ela pelos livros que estão há mais tempo na minha lista de leituras e depois para os que entraram depois, tá? E outro livro que está na minha lista de leitura, acredito eu que há mais de 5 anos, pelo menos, é A Outra Volta do Parafuso, do Henry James. Eu até já assisti ao filme, uma adaptação super antiga, em preto e branco,
E num tempo que realmente não havia cinema em cores, então não é preto e branco apenas pela estética, é realmente porque é o que havia na época. E eu adorei, eu gosto bastante de filmes antigos. Se você gosta de filmes aí com efeitos especiais, você não vai curtir aquele, definitivamente. O áudio é um pouquinho difícil de entender. Eu não sei se tem legenda. A imagem também você tem que prestar muita atenção, porque senão você não consegue acompanhar tudo. Mas a história é incrível e eu adorei o filme. Então, estou muito ansiosa para ler o livro também. E assim, eu não sei por que eu não li ele ainda. Também foi um livro que eu sempre quis ler e não sei, não deu. E aí, no ano passado, no final do ano passado, eu fui à Feira do Livro e lá eu encontrei este livro nessa edição linda, 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 sério. Não sei se a minha câmera vai pegar muito bem, mas ela toda em preto fosco e aí escrito o nome do livro e esses detalhes aqui da moldura em dourado que brilha, é lindo. E a edição não é tão gostosa de ler, porque é naquelas páginas brancas e tudo mais, mas mesmo assim tem uma diagramação boa que facilita a leitura e o livro também não é tão grande. Esse aqui eu acredito que vai dar para ler em menos de um mês. Aqui, o que nós temos afinal no enredo? Basicamente, a história de uma mulher que chega para ser governanta em uma casa. Então, ela vai, de certa forma, organizar a casa e também tomar conta de um menino e de uma menina, que são bastante estranhos. E neste momento ela também vai descobrindo o que aconteceu com os empregados que trabalhavam lá antes. Então vai ser um misto de será que isso é realidade? Será que isso é perturbação? Então eu já quero muito saber mais sobre isso no livro, né? Porque eu sei ali algumas coisas do filme, algumas coisas que eu li sobre, mas nunca é a mesma coisa do que você tendo contato com a escrita. E vamos para o terceiro livro dessa lista, que é um livro que sempre que eu falo dele aqui no canal, que eu tenho vontade de ler, quando eu comprei até mesmo, eu recebo comentários um pouco negativos, sabe? Que é o livro Orgulho e Preconceito da Jane Austen. Não é negativo no sentido de assim, você vai odiar o livro. Mas são comentários do tipo, eu acho que você não vai gostar tanto porque não faz parte dos livros que você costuma ler. Ou então eu acho que você vai se decepcionar porque você está criando muita expectativa por ser um clássico da literatura inglesa. Então, não sei, não sei, né? Eu acho que só lendo mesmo para ter certeza disso. Mas, de todo modo, eu sou apaixonada pela literatura. Mas, de... Você não vai deixar gravar o vídeo, então? Mas, de todo modo, continuando, de todo modo, eu sou apaixonada pela literatura inglesa, então eu acredito que, mesmo que eu não venha me apaixonar pela história, será bem importante para a minha formação, para a minha bagagem literária. E é até curioso que eu nunca li Jane Austen, porque eu nunca tive vontade de ler esses romances mais românticos, sabe? Que eu acredito que seja o gênero dela, mas agora eu sinto que tem uma necessidade de leitura. Não sei se vocês sentem isso com certos autores, certos livros, contem nos comentários também. E vamos para os dois próximos livros dessa lista, também os dois últimos livros dessa lista. Bom, vou começar com um que está na minha lista há mais tempo, que é Quincas Borba de Machado de Assis. Esse não é um livro assim tão longo, ele tem cerca de 220 páginas, pelo jeito, pelo menos na minha edição. E assim, Machado de Assis, né? Nem preciso comentar muito sobre ele. Com certeza é um dos maiores escritores, se não o maior do nosso país. E eu sou apaixonada pela escrita dele, já fiz vídeo aqui no canal com várias resenhas, há uma playlist somente para ele, vou deixar o link ali nos comentários e na descrição. Fiz recentemente um vídeo indicando contos para conhecer a escrita de Machado de Assis. Então, caso você ainda não leia muito, não saiba por onde começar, eu vou deixar o link ali também para você. E esse livro dele, apesar de ser um dos mais conhecidos, é um livro que eu nunca li, não foi pedido na graduação de letras, foi pedido Dom Casmurro, foi pedido Isaú Jacó, foi pedido também Memórias Póstumas de Brás Cubas, alguns contos que eu me lembro de cabeça, o conto A Cartomante e o conto O Espelho. O Alienista também li na faculdade, mas este aqui não foi pedido, então eu acabei deixando pra lá. A gente sempre acaba lendo mais aquilo que é solicitado, infelizmente a vida é assim. E agora sinto que chegou o momento de ler esse livro, não conheço muita coisa sobre ele, tenho essa edição bem simples assim de sebo, mas quando nós vamos falar ali de livros nacionais eu não me importo tanto com a edição, porque aí não tem a questão da tradução. É claro que faz falta ali algum texto complementar, mas tudo bem.
E o último livro dessa lista é um livro que chegou recentemente aqui para mim, que é o livro Como Ler Literatura, do Terry Eagleton. Esse livro não é totalmente novo no sentido de conhecimento, porque eu já li alguns fragmentos soltos dele, já li um ou dois capítulos por aí na graduação de letras, mas nunca cheguei a ler o livro inteiro, então agora que eu recebi ele da minha parceria com a LPM, eu vou ler com certeza e queria muito ler neste ano ainda, não apenas por causa da parceria, mas também porque é um livro que parece ser interessantíssimo e é um livro que eu tenho muita vontade de trazer a resenha aqui para vocês, não apenas de uma forma assim mais como leitora, mas também analisando como professora da área de letras, como pesquisadora da área de letras. Então aguardem que em breve falaremos desse livro aqui. E é isso, esses foram os 5 livros que eu quero ler ainda no ano de 2022. Contem-me nos comentários se vocês já leram algum desses livros e também quais são os 5 livros que vocês ainda querem ler neste ano. Não esqueçam de curtir o vídeo, se inscrevam se forem novos por aqui e vejo vocês no próximo vídeo.